para não só para dizer que é uma lei que vem para mitigar, né, o processo da pandemia. Não, eu gosto do emergência, porque o emergência, ele emerge, né? É uma coisa que vem à margem, que sobe, que ressurge, assim como o MINC ressurge a cultura nesse país para todos, né? Então a cultura emergiu e nós todos emergimos junto, né? Quando isso acontece, todos vêm junto, né? E isso que é o bonito. Hoje a gente vai dialogar sobre as demais áreas, que não o audiovisual, né? Mas é muito importante a gente falar isso, e aqui tem diversos colegas que certamente também fazem audiovisual, né? E a gente precisa dialogar isso, Igor e Ivani, amanhã também com a galera do audiovisual, da importância que é esse alargamento do olhar, né, que a Paulo Gustavo nos propõe. Também inspirados lá, na pandemia, quando a gente aprendeu que tínhamos que cuidar de nós, cuidar do outro, né? E quando a gente tem um recurso assim tão bonito trazido, né, de um processo que estava estancado, que não enxergava todo esse movimento cultural e que hoje emerge, nós precisamos olhar para o lado, nós precisamos nos enxergar a todos, né? Então, ok, o audiovisual tem o maior recurso lá, porque é um recurso que acredito que todos já entenderam, né? Mas a gente pode sempre dialogar isso, né? É um recurso que estava estancado no FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual. Então, esse recurso ficou lá, guardado. O Fundo Setorial do Audiovisual, ele se retroalimenta. Por isso que tinha tanto dinheiro guardado, porque não foi gasto. Então, todos os anos, a Ancine sempre lança, através do FSA, um edital para a cadeia produtiva do audiovisual. Aí os produtores vão lá, mandam seus projetos, contemplam seus projetos, fazem os seus filmes e rodam nos cinemas, rodam nas plataformas, rodam nas TVs, que todos desta cadeia pagam os seus impostos. Os produtores, dentro do filme, pagam os seus impostos, as plataformas, as teles, as TVs, os cinemas. Esses impostos vão para o FSA, que é esse fundo. Acumula no cofrinho, no próximo ano, outro edital. Por isso que é uma cadeia que se retroalimenta e tinha esse dinheiro todo guardado. Os outros, e como era um dinheiro de 4 anos, então ficou um montante um tanto considerável. Os outros 30% é do nosso Fundo Nacional de Cultura, né, que tinha lá um montante também guardado, né, que já veio um tanto dele esvaziado com a Aldir Blanc, lembram? Então saiu desse fundo. Então ali esvaziou um tanto o cofre, acumulou novamente de diversos impostos, pronto, veio complementar na Paulo Gustavo para poder se distribuir também nas demais áreas. Vocês me desculpem, eu posso tossir, tô meio fanha, porque assim como o Igor, eu peguei um frio danado lá em Lages, tá? E trouxe a gripe serrana colada no corpinho, mas já estou saindo dela. Então, assim, nós temos essa monta de recursos, 70 e 30. Né? E aí, por que que eu digo da importância de alargar o olhar do audiovisual? Porque aqui, né, nesse espaço onde estão as demais áreas, que não são poucas, gente, são muitas áreas da cultura que estão acumuladas dentro desses 30%. Né? O que que a gente precisa fazer? Chamar os coleguinhas do audiovisual e dizer, ok, o cobertor é curto, não vai dar para todo mundo. Então, vamos dialogar as nossas pertinências diárias dentro do audiovisual. Como? Nós temos o patrimônio material na cidade. Então, vamos fazer um documentário, né? Nós temos um artista plástico que tem 70 anos, que tem uma trajetória linda. Vamos fazer um documentário. Nós temos música, nós temos banda. Vamos fazer um clipe e alargar esse recurso, usar dos 70% para atravessar nas demais áreas. É uma forma linda, porque
todos trabalhamos juntos, o audiovisual é um guarda-chuva gigante que abraça mais de 60 profissões, então sim, é a hora dele demonstrar a solidariedade e o olhar alargado com as demais áreas, né? Então, eu gosto de chamar a responsabilidade do audiovisual, mas também é chamar a responsabilidade das demais áreas em provocar. Porque se a gente ficar quietinho, o audiovisual vai lá e cria suas narrativas, né? E com todo o pertencimento que tem que ter mesmo, mas o importante é se provocar. E aí depois, Igor e Zani, veio a regulamentação, né? A regulamentação veio trazer questões muito importantes para o município, também para o Estado, claro. Mas o que a gente tem ali, por exemplo? Porque o município só vai trabalhar os 3 incisos. Você estava antes, alguém compartilhou aqui os incisos do artigo 6º e do 8º? Que nós temos ali o inciso 1º, no audiovisual, né, que é para produção, né, produção de curta-metragem, de documentário, desenvolvimento de roteiro também é produção, desenvolvimento de roteiro para curta, para longa, para obra seriada. E por que é importante, Igor, a gente trazer isso no edital de produção? Porque a pessoa vai lá, né, desenvolve o roteiro e no próximo ano vai lá no Prêmio Catarinense Cinema e dá-lhe, tem o roteiro pronto para botar para um longa, para uma obra seriada, para um telefilme, enfim, né? E aí depois aqui eu queria trazer esses artigos não pela pertinência do audiovisual, mas porque o artigo, o inciso 2 ali, faz diálogo, Igor, com todas as demais áreas. Olha só, vocês têm 137 mil. Brusque eu já sei, porque já me contaram que não tem salas de cinema, só tem uma rede que tem mais de 20 salas. E não, então não tem pertencimento a esse recurso, porque tanto a lei quanto a regulamentação traz claramente que são redes até 20 salas. Ok, o ente pode fazer uso desse recurso para equipar as suas salas públicas. Então, se temos um anfiteatro, temos, sei lá, uma escola que tem um espaço legal, temos uma fundação cultural que tem uma sala legal, vamos usar R$ 135.000, 825 e 55 centavos, porque ninguém devolve um centavo, né, para instrumentalizar esta sala. Colocar um baita projetor, uma boa tela, um som massa lá para poder fazer exibição audiovisual. E aí se exibe, porque Brusque é uma potência na produção audiovisual, se exibe os filmes. Nesta sala já vai ter um baita som, as bandas vão poder ir lá, fazer sua apresentação, pegar o seu videoclipe, que também pode ter sido feito na Paulo Gustavo, e projetar no telão, né? Enfim, o teatro, todas as áreas vão ter benefício com a aplicação desse recurso no próprio município. E a regulamentação prevê isso. Então, aqui é mais um auxílio, olha só. As demais áreas têm 323 mil. Ok, já temos mais 135 mil que vão beneficiar todas as demais áreas, né? É uma forma de a gente beneficiar todo o coletivo do tecido cultural de Brusque, né? E aí aqui, claro que amanhã a gente fala mais, mas também aqui na capacitação, que é formação e qualificação no audiovisual, apoio a cineclubes, festivais e mostras. Não sei se Brusque tem festival ou mostra, né? Mas é muito importante a capacitação, né? Da capacitação, da oficinas de roteiro. Eu sei que vocês têm um baita roteirista aí, porque me ajudou no roteiro, já trabalhou comigo em 2 filmes, que é o Ricardo, que tenho o maior orgulho de ser meu parceiro em trabalhos, também é professor universitário e tem capacidade para mandar um projeto e fazer uma baita capacitação para a galera de Brusque, assim como certamente outros. E aí pode dar capacitação, vamos enxergar as outras áreas.
Ok, direção de atores. Ó que legal, pega a galera do teatro e traz para cá, para fazer uma oficina de direção de atores, porque direção de atores está dentro da linguagem do audiovisual. Então a gente pode enxergar a linguagem do audiovisual de diversas formas para contribuir um pouco mais aqui, se bem que vocês não têm tanta diferença, né, de 300 para 500 é só 200.000, mas ainda assim podemos alargar o olhar, né, e fazer com que esse recurso chegue mais longe. Até porque aqui a galera das outras áreas talvez use da produção audiovisual para fazer registro dos seus espetáculos, tudo mais. Então o audiovisual, ele, de uma forma ou de outra, ele está sempre inserido, né, no tecido cultural. Enfim, né, não sei se tem mais alguma coisa que eu possa contribuir, mas estou aí à disposição para ser provocada e no que estiver ao meu alcance para responder, cá estou. Beleza, Dagmar, muito obrigado pelas tuas palavras. Estão me ouvindo? Está me ouvindo, né? Ok. Eu acho que com essa introdução da Dagmar, dá para ter uma noção do que pode ser feito com esse recurso aí que vem para os estados e municípios. A gente vai falar um pouco agora sobre, os formulários que a Fundação Cultural de Brusque lançou no mês de abril e, né, uma parte dos resultados ali desses formulários, e depois a gente vai apresentar sugestões, gente. Sugestões da Fundação Cultural, são sugestões, né, para debate aqui depois da divisão dos recursos nas categorias, conforme os formulários foram respondidos e conforme a equipe técnica da Fundação Cultural aqui elaborou. Ok? Deixa eu já compartilhar a tela aqui com vocês. Então, como a Dagmar falou, o município de Brusque ele vai receber R$ 1.132.609,99 da Lei Paulo Gustavo, a lei que foi regulamentada agora na última sexta-feira. Desse R$ 1.132.000, R$ 323.249,64 são exclusivos para apoio às demais áreas da cultura que não o audiovisual. E como a Dagmar falou ali, interessante que esses outros 135 mil podem também ser utilizados aí na implantação de salas de cinema ou atividades desse tipo, visto que nós aqui no município não temos uma sala de cinema ou uma rede que se enquadra dentro dos requisitos da regulamentação. Isso é claro que vai ser debatido amanhã à noite na oitiva exclusiva para o segmento audiovisual. Temos aqui então o artigo 8º, né, apoio às demais áreas da cultura que não audiovisual, valor de 323.249. Acho que é isso. São os 3 incisos, que é o apoio ao desenvolvimento de atividades da economia solidária, apoio às produções culturais e projetos referentes ao artigo 8º, inciso 3º, que é o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais, microempreendedores individuais, microempresas e de pequenas empresas culturais, de cooperativas, instituições e organizações comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da pandemia da Covid-19. Pessoal, a gente vai abrir no final para discussão, mas caso alguém queira contribuir de alguma forma, tem que levantar a mão, tá? Que daí a gente libera o áudio aqui, para a gente fazer isso de uma forma minimamente organizada possível. E daí no final também a gente vai fazer dessa forma, tá? Levanta a mãozinha ali, aqui no próprio Zoom, né? Que a gente libera o microfone. O que eu vou passar aqui para vocês agora são as respostas dos formulários relativo a que tipo de atividades devem ser utilizadas em cada uma dessas categorias, conforme os formulários que foram disponibilizados ali no mês de abril, aqui no município de Brusque. Eu vou falar aqui das principais respostas, para a gente não se aprofundar tanto. Então, apoio ao desenvolvimento de atividades da economia solidária. Fomentar o setor. Acho que meu microfone está repetindo aqui. Só um pouquinho, tá, gente? A Jaqueline está na mesma sala que você, daí está reverberando através do dela, se ela estiver. Isso. Achei, ela tem que desaver. Isso, ok.
Agora acho que foi. Uhum. Acho que foi, né? Foi, né, Dagmar? Ok. Então vamos lá. Fomentar a organização associativa e cooperativa do setor cultural e coletivos e grupos culturais. Foram 48 respostas neste item. Promover atividades de formação e economia solidária na cultura. Foram 48 respostas nesse item também. Promover as atividades de intercâmbio do setor cultural com movimentos, organizações e fóruns da economia solidária. Foram 42 respostas. Fomentar a criação de redes de economia solidária no setor cultural. Foram 35 respostas. E fomentar a criação e fortalecimento de agências de desenvolvimento econômico no âmbito da cultura em territórios de vulnerabilidade. Foram 34 respostas. Lembrando que essas atividades da economia solidária, elas estão bastante ligadas às atividades de artesanato. Claro que outras atividades se enquadram aqui também. E cada pessoa que respondeu o formulário, ela poderia escolher até 3 itens, por isso que a quantidade de pessoas aqui ela é razoável aqui nas respostas, né? Para o apoio a produções culturais, nós tivemos 74 afirmações que o recurso deve ser utilizado em festivais e mostras, 67 afirmações que os recursos devem ser utilizados em produção cultural direta, 55 respostas na circulação de espetáculos, atividades de formação e aprimoramento técnico foram 40 respostas, e o desenvolvimento para apresentação de projetos, desenvolvimento de projetos, apresentação de editais 34. Opa, acho que liberou de novo o microfone aqui da Sheila. Desligou, ok. Formação, 27 respostas, projetos expositivos, 26, publicações, 24, preservação de memória, 24, prensagem e impressão de produtos físicos, 14. Complementação de valores, projetos aprovados e outros editais, 9, pesquisas científicas e finalização de produção. E o item do artigo 8º, inciso 3, que daí são respostas descritivas, a gente acabou não colocando aqui, mas lá na frente a gente fala mais sobre ele, na questão da divisão para empresas aqui, desenvolvimento de espaços artísticos e microempreendedores individuais. Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida e quiser mandar ali no chat, a hora é agora, enquanto eu vou seguindo em diante, ok? Vamos lá, então. E no item que fala do artigo 17 da lei, que versa sobre os estados, o Distrito Federal e os municípios deverão assegurar os mecanismos de estímulo à participação e ao protagonismo de mulheres, negros, indígenas, povos tradicionais, inclusive de terreiro quilombolas e populações nômades, de pessoas do segmento LGBTQIA+, de pessoas com deficiência e de outras minorias por meio de cotas, critérios diferenciados de pontuação. Então, isso também foi colocado lá no formulário, tá, pessoal? E a gente teve 3 respostas aqui que foram da seguinte forma. Deve ser garantido o direito a esses grupos através de critérios ou categorias específicas de avaliação dentro do edital. Foram 56 respostas. Edital específico para cada grupo, 26. E outras respostas que não se enquadram nem nessa pergunta aqui no caso, né? Foram respostas inválidas no caso. E aí, de uma forma bem rápida, né? A gente já está aqui na parte das propostas de divisões. Como eu falei, isso daqui, gente, foi montado aqui junto, né, com os servidores aqui da Fundação Cultural, com a direção. Isso é uma sugestão de divisões que vai ser discutido no final. É claro que a gente já trouxe praticamente montado aqui, mas não quer dizer que os valores tenham que ser esses que estão aqui. A gente dividiu de uma forma visando as respostas dos formulários e também no conhecimento da cadeia produtiva que a equipe técnica da Fundação Cultural tem. Trazendo aqui para discutir com vocês. Essa proposta de divisões ficou da seguinte forma. No item 1, que é o apoio ao desenvolvimento de atividades da economia solidária, seriam divididos em 3 prêmios de R$ 7.749,88 cada, para o desenvolvimento de atividades nas áreas conforme os itens que estão aqui abaixo e também os itens constantes no decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Aqui estão os itens, né, relativos à economia solidária, que podem ser desenvolvidos.
com esses 3 prêmios, como fomentar a organização associativa e cooperativa do setor cultural, de coletivos e grupos culturais, promover atividades de formação em economia solidária na cultura, promover atividades de intercâmbio do setor cultural com movimentos, organizações e fóruns da economia solidária, fomentar a criação de redes de economia solidária no setor cultural e fomentar a criação e fortalecimento de agências de desenvolvimento econômico no âmbito da cultura. Por que 3 prêmios de 7 mil? Segundo as respostas do formulário, foram 5 pessoas da área do artesanato que responderam. Claro que a economia solidária não está ligada somente ao artesanato, mas é uma das principais atividades. Então, foi distribuído mais ou menos dessa forma aqui, em 3 prêmios de 7.749 cada. Ok? Vou passar para o próximo item, depois no final a gente abre para discussão, tá? Tem uma pergunta aqui da Ama, depois a gente responde, tá, gente? Então vamos aqui para o item 2, que é o apoio às produções culturais, que creio que é onde que se encontra a maioria das atividades artísticas aqui do município, né? A sugestão da Fundação Cultural de divisão das categorias para distribuição desse recurso dentro do edital que será lançado ficou da seguinte forma: 4 prêmios de 5 mil cada, 4 projetos de 5 mil, né? 4 prêmios, 4 prêmios a projetos de 10 mil cada, 6 prêmios para projetos de 15 mil reais cada, e 5 prêmios para projetos de 20 mil reais cada. A gente tinha pensado em colocar projetos de 3 mil, mas é um valor que acaba sendo inviável, quando se fala desde contratar uma oficina ou outras atividades de produção e outras atividades artísticas, acaba sendo um valor inviável. Então, a gente, né, começa com uma categoria de 5 mil, também seguindo algo que o edital aqui de prêmio do município de Brusque tem trazido aí nos últimos anos, inclusive agora no ano de 2023, as categorias ficaram até um pouco parecidas com essa daqui. Claro que isso daqui, essas 4 categorias, elas são abertas a todas as modalidades artísticas, todas. E apoio a produções culturais conforme estavam dispostos nos formulários e também conforme o que traz a regulamentação, o decreto de regulamentação da Lei Paulo Gustavo. Ok? Já para o projeto referente ao artigo 8º, inciso 3, que fala sobre o desenvolvimento de espaços artísticos e culturais de microempreendedores individuais, microempresas e de pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram as suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social determinadas para o enfrentamento da Covid-19. Para este item aqui, foi separado um valor de 50 mil, dividido em 5 prêmios de 10 mil cada, que são destinadas a empreendedores, microempreendedores do segmento cultural ou cooperativas e instituições que tiveram as atividades interrompidas por força da Covid-19. E falando aqui do item do artigo 17, a sugestão também da Fundação Cultural é o item de maior votação, que são os critérios ou categorias específicas de avaliação dentro dos editais. Não só porque a grande maioria das pessoas votou nesse item, mas também como também é quase que inviável você criar um edital com categorias e critérios específicos e você criar mais um edital ainda específico para esses grupos de pessoas. Ok? Então, pessoal, é bem simples e rápido, bem direto. Acho que a gente está aqui também para ser direto, não ficar enrolando demais e operacionalizar isso e distribuir esse recurso da melhor forma possível. Depois dessas oitivas, depois da oitiva de hoje, depois da oitiva de amanhã, a gente começa a construção do plano de ação que vai ser enviado ao governo federal. A ideia também é validar esse plano de ação no Conselho de Cultura. E depois de enviar esse plano de ação ao governo federal, a gente aguarda a aprovação para daí receber o recurso e quem sabe, lançar esses editais até o início do mês de julho. Acho que a Dagmar acabou não falando, mas
eu vou adiantar aqui o que ela mesma me disse e o que eu vi no decreto hoje ainda. Os recursos da lei, eles podem ser utilizados pelos municípios até 2 anos, então é bem provável que esses editais eles serão abertos para execução desses projetos no período de 1 ano. E também há um item na regulamentação que fala que até 5% dos recursos recebidos pelos estados e municípios podem ser utilizados para a operacionalização da lei. O que isso quer dizer? Para a contratação de comissão de avaliação dos editais ou até para a contratação de uma plataforma de gestão. Então, é o seguinte, pessoal, agora a gente vai abrir para discussão em relação às divisões dos recursos dentro das categorias aqui, conforme, né, foi trazida essa sugestão, e as pessoas podem dar as suas sugestões, e a gente abre para outras discussões aqui também, e é claro que também um bate-papo para tirar dúvidas a respeito da operacionalização da Lei Paulo Gustavo aqui no município de Brusque. Quem tiver interesse em falar, pessoal, é só levantar a mãozinha ali que a gente libera a gente já libera o som. A Dagmar já quer falar. Na verdade, é o artigo 37 ali, Igor, que eu não sei como que vocês vão lidar, né? O formulário trouxe que era importante colocar indutores, né? Alguma forma de Sim, pontuação, sim, era sim. isso? O artigo... Uhum. Só que a lei, reforçada na regulamentação, é muito clara. O ente precisa dar a garantia para todas essas minorias. Então, Isso. precisa ter a garantia dos negros, das mulheres, das populações indígenas, caso tenha, né, LGBTQIA+, os povos tradicionais. Eu não sei qual o retrato de Brusque. Não sei se vocês têm população indígena, se tem povos tradicionais aí, mas o que é essa garantia? Ou você tem lá, sobe ali a proposta para nós, lá quando tem tantos projetos, tal, né? Vamos pegar ali aqui, nesse daqui, apoio à produção cultural. São 4 projetos de 5 mil. Ok. Tem que ter a garantia de todas essas minorias dentro dessas propostas. E não basta ser simplesmente um indutor. Eles têm que ter a garantia de que eles têm uma reserva de cota. Então, não sei qual a solução, né, que a inspiração de vocês vai contribuir, né, para trazer isso. Porque se não tiver isso no teu plano de ação, o MIC devolve. Essa garantia tem que estar explícita. Né? E os indutores nem sempre dão a garantia. O que dá a garantia é a cota. Né? Então, talvez pegar cada um desses projetos aqui, são 4, reserva 1. São 4, reserva 1. São 6, reserva 1. São 5, reserva 1. Tá? O problema é, você vai reservar um, e aí você vai reservar para quem? Porque ali você tem mulheres, você tem negros, você tem LGBTQIA+. Né? Ok que você não tenha outras minorias no município, mas essas 3 nós temos em todo o território. E aí você vai reservar um projeto para qual dos 3? Você não pode fazer a distinção. E você não pode eliminar nenhum deles. Então, tá aí uma matemática bem interessante para vocês lidarem, tá? É uma conta Tem que, interessante para a gente fazer. tem que ter a garantia. Tá bom? Era só trazer essa lembrança. Mas também aproveitar e já contribuir. Nem que sejam menos projetos, sabe? Mas trabalhem com cotas que tragam a dignidade para o artista, para o produtor. Porque tu imagina, digamos que seja uma pessoa física, ela vai ter uma cota de 10 mil. 2.750 reais CRAU no imposto de renda. Já caiu para 7.850. Já não deu para fazer muita coisa. Né? Agora, é até 4 mil, eu acho que tem a retenção, né? Agora, a cota de 5 mil,
já cai lá uma mordiscadinha também. E aí a gente vai fazer o quê? Então não dá para fazer um projeto alargado, não dá para esperar um projeto alargado, né? Que vá contratar um monte de pessoas. Mas ok, geração de emprego e renda é sempre uma consideração importante, né? Então a gente precisa tentar enxergar, amadurecer aqui com a oitiva, né? Com o pessoal, porque Brusque tem mais. Quantas pessoas responderam esse formulário? Eu estou só Esse, provocando para deixar sim, vocês sim, com a batata quente, tá? 90 pessoas. Esse das outras Nesse, setoriais. nesse das outras setoriais. Pois Estamos em é, 42 aqui na sala. é um universo de 50% quase dessa representação. Mas 90 pessoas já é uma importante cadeia, né? Uhum, Essas pessoas, às vezes, estão. Não quer dizer que são 90 proponentes, porque tem grupos de teatros, tem grupo de banda, né? exatamente. Tem coletivos artísticos aí, né? Que às vezes podem ter respondido mais de uma vez, Sim, né? sim. Grupo Então, de teatro, escreve o grupo de teatro, mas as pessoas acabam se inscrevendo também, né? é. E aí a gente começa a fracionar ou trazer um resultado num dado que pode não corresponder à realidade, porque quando olha 90 respostas, são 90 potenciais proponentes. Não, pode ser que aí nós tenhamos três grupos de 10 pessoas. Já são 30, já caiu para 60 essa Uhum. representação. Então, esse retrato e essa responsabilidade quando a gente responde também é importante. E também de vocês pegarem esse formulário e tentar cruzar esses dados. O João, o Pedro e a Maria são parte do mesmo coletivo, eles colocaram aqui. Então, vamos começar a trabalhar esses valores para não deixar vocês loucos em contemplar 90 pessoas. Porque você Sim, sim. contemplando, às vezes, um grupo com um recurso maior, você está alargando esse recurso para todos daquele coletivo. Aí vale mais a pena você ter menos projetos com mais recursos. E, uma última consideração, galera, dá tempo, porque o edital vai trazer o desenho. Então, a fundação certamente não vai colocar um edital lá que vai exigir que vocês tenham o CNAE lá, um CNPJ há mais de 2 anos, mas sim que o sócio proprietário lá comprove a pessoa física residente há mais de 2 anos no município. E aí, quem não tem MEI, corre abrir um MEI para não perder 27,5, gente. Vai abrir um MEI para a gente não perder nenhuma fatia desse recurso, porque dói demais. Devolver para o leão o que vem do leão. Acho que era isso. Era isso. Então, Dagmar, Quantas pessoas responderam naquela classe LGBT? o Dagmar, até respondendo a tua pergunta ali em relação o questionamento em relação às categorias e é claro, né, a gente conhece boa parte das pessoas aqui no município, ou até a maioria, quem sabe mais ou menos quem são os grupos, né, que se inscreveram e que depois eles acabam digamos, se desdobrando em mais pessoas físicas, porque se inscrevem os grupos e se inscrevem as pessoas físicas. Foi pensando nesse sentido que foi colocado essas categorias, na verdade, são 4, 8, 14, 19 projetos aqui, né? Nesse item maior de 250 mil. Então, é claro que é impossível contemplar os 90 inscritos, né? Até porque cada projeto desse daqui acaba contemplando bem mais, não digo de 5 mil, mas o de 10 mil acaba contemplando mais do que uma pessoa, né? Deixa eu abrir aqui. Zani, queres falar alguma coisa? Não? Ok. Então, a gente vai abrir aqui para as falas. Deixa eu só me localizar aqui.
Pessoal, eu acho que quem levantou a mão desativou aqui, porque ficou demorando muito tempo. Então, quem quiser falar, levanta a mãozinha ali, mas acho que o Ricardo queria falar, né? Vou abrir aqui para o Ricardo. Aham. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Igor. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo e me vendo? Estamos ouvindo e vendo. Tá, obrigado. Eu estou de intruso aqui, tá? Hoje eu sou do audiovisual, tá? Eu vou entrar no edital de audiovisual. Mas eu acho que no grupo de audiovisual, nós, desde o ano passado, temos conversado com a Fundação, né? Elaboramos uma proposta também. E como eu estou no conselho, talvez, né, possa contribuir, tá? De alguma forma. Eu queria só comentar algumas coisas ali da proposta da Fundação, tá, Igor? Que bom que vocês vieram com uma proposta, né? E aí, agora esse diálogo, né? Essa negociação e tentar chegar a um equilíbrio que seja, né, realista e justo com a cidade, né? Com o que a cidade precisa nesse momento, né? De prioridade na cultura. Eu achei legal que apareceu ali a economia solidária, né? Nos formulários, né? Mas lembrar, assim, também os coletivos culturais também entram na economia solidária, né? A Feira Resistência, por exemplo, né? Entraria aí, né? O Igor, uma coisa assim, até a gente conversou, até no Wilson dos Santos também, né? Sobre essa questão, eu acho, assim, né? Essa cota ali, essa linha de 5.000, como a Dagmar comentou também, essa linha de 5.000 às vezes torna inviável os projetos, né? Para movimentar a cadeia, né? Envolver mais pessoas, né? Eu sugeriria, né? Assim, para essa depois, né? Eu acho que o pessoal tem que interagir, sugerir mesmo. Eu acho que poderia ser linhas de 10.000, 20.000 e 30.000 para produção cultural, né? Pensando que assim, a Wilson dos Santos é 250.000, né? O valor atualizado é isso, né, Igor? Então, a gente está trabalhando na Paulo Gustavo com um pouco mais, né? 320.000, né? Então, eu acho que a gente seria interessante até para projetos de mais fôlego, né? Que envolva mais pessoas, enfim, ter uma linha de 30.000, né? Então, seria 10, 20 e 30.000, né? Na minha opinião, eu acho, tá? Eu acho que 5.000 acaba inviabilizando, né? Muitas propostas, né? Mesmo pode envolver poucos artistas, mas mesmo assim, né? Acaba, às vezes, é complicado, até como a Dagmar falou, às vezes tem ali na questão do imposto de renda pessoa física, meu, já levou boa parte dessa verba, né? Então é isso, tá? Pensando nessa linha de 10.000, 20.000 e 30.000, tá? Obrigado. Ótimo, Ricardo. Não, estou colocando o Gabriel Dazani aqui também. Eu acho que a tua sugestão é razoável. Eu só queria fazer uma pergunta para a Dagmar, vamos ver se ela sabe responder. Dagmar, vai ter alguma coisa sobre a questão de isenção da retenção do imposto? Tem alguma coisa rolando a respeito disso? Deixa eu abrir o microfone da Dagmar aqui. Não, eu abri aqui. Tá. Tem, mas eu acho que não chega em tempo, sabe? Na audiência pública que a gente fez na LESC, com a participação do Tiago, do MINC, isso foi levantado, foi colocado, né? E a própria LESC, né, vem trabalhando num documento, e é um levante nacional. Mas daí é você trabalhar numa lei federal, numa perspectiva, né, bem mais distante da gente, né? Então é bem, pelo menos, talvez não agora, né? Talvez no futuro, né? Para Aldir Blanc 2, que vai ser esse ano, também não. Talvez Aldir Blanc 3, porque Aldir Blanc são 4 anos seguidos aí. Então, talvez, né, em 2024 isso já possa ser uma coisa viável. Mas para já,
Eu acho bem pouco provável, mas milagres sempre acontecem e podem ser operados. Mas eu acho bom a gente não contar com isso. Acho melhor a gente contar com uma campanha de conscientização na galera aí, bora abrir o MEI, bora abrir o MEI, bora abrir o MEI para não perder. Então, posso falar, Igor? Então, eu concordo ali com a sugestão do Ricardo, né? E eu acho sim que acaba sobrando pouco, né, com a retenção e que a gente pode juntar ali as duas categorias, né, e fazer uma categoria maior ali nos 10 mil reais. E eu acho que fica melhor para todo mundo. Agradecemos aí a sugestão. Luciano, ok? Opa, tá ouvindo? Estamos ouvindo, Luciano? Eu estou tentando aqui liberar. A câmera, deu? Deu? Está aparecendo. Uhum. Eu vou só assim, vou falar só duas coisinhas, mas na verdade que foram faladas, né? Eu participei de um projeto, a gente, né, assim, era com 12 pessoas e realmente, assim, 20 mil já é na estica. Então, digamos, o de 5 mil, digamos, talvez também tenha algum, digamos assim, mas seria mais para coisas individualizadas, né? É possível que tenha algum projeto, mas eu concordo plenamente com o que o Ricardo falou. Eu acho que a divisão que ele sugeriu entre 10, 20 e 30, muito boa. Se não for possível, 10, 20, 25, sei lá, né? Tentando aumentar. E esse valor de 5 mil, realmente, assim, ele vai... É difícil de produzir alguma coisa, né? Só se for algo bem individual, né? E outra coisa que eu queria falar, que eu não sei se isso é possível, mas que foi comentado pela Dagmar, eu achei muito interessante, porque eu seria um que poderia estar fazendo isso. Ela falou, né, digamos, se a pessoa comprova que tem mais de 2 anos no município e em atividades culturais, por exemplo, como seria o meu caso, eu não tenho MEI. E eu estou com muita vontade de fazer o MEI, mas não seria, agora não seria viável, né? Digamos, se não puder participar, daí tu faz o MEI, teria que esperar 2 anos. Por isso que eu acho que alguns não abrem, né? E isso também gera economia, né? Porque tem o custo lá, né, para a prefeitura, né? Tem o custo mensal, né, que vai pagar. Então, se isso fosse possível, né, digamos, de contar em relação à pessoa física esse tempo de 2 anos e esse tempo de comprovação na área artística de 2 anos do município, eu faria o MEI com certeza, né, para poder estar participando, porque é bem mais vantajoso, né? E aí a gente não precisa terceirizar, digamos assim, né? Porque acaba, né, tentando, meio de outros, para poder fazer o projeto funcionar de forma, digamos, correta, né? Porque na pessoa física perde uma quantidade bem grande. Eu acho que se desse de implantar isso, eu não sei se isso é possível, né? Não sei se é possível, digamos, fazer o projeto dessa forma, mas seria uma ideia excelente. Era mais ou menos isso. Eu esqueci de dizer boa noite para a Zane, boa noite para todo mundo aí, que eu acabei não cumprimentando, né, a todos, né, em nome da Zane, cumprimento a todos. Ricardo, eu não consegui nem ver todos que estão na lista, eu quase nunca uso o Zoom, então estou meio perdido aqui, mas deu para usar. Valeu? Era essa a minha contribuição, tá bom? Igor, eu posso só falar um pouco rapidamente sobre o MEI, a importância que ele tem para a gente, que é da cadeia produtiva aí? Porque eu não sei vocês, mas eu fazem quase 30 anos que eu não tenho patrão, sabe? Não, acho que talvez uns 25. E eu acho que faz uns 10 que eu tenho MEI. O que quer dizer?
Bom, eu tenho 59, se faz 25 que eu não tenho patrão, fazia pelo menos 15 que eu não tinha contribuição com o INSS. Né? E aí tem uns aninhos lá de carteira antes, porque eu não aguentei muito tempo trabalhando para alguém. Mas aí faz 10 anos que o meu INSS está lá sendo recolhido. Eu pago R$ 59 por mês para garantir a minha aposentadoria. Ó, que bonito. É isso aí. Além de que, nos editais, eu concorro como PJ. Mesmo sendo uma unicazinha pessoa. E o MEI ainda pode empregar mais alguém. Então, tu pode, de repente, colocar lá a tua esposa, que certamente partilha do teu fazer cultural, ou não, né, como um empregado no teu MEI. E aí, pronto, está contribuindo para o INSS dela também. Então, isso é bem importante, gente. Assim, além, né, do MEI, né, você poder participar dos editais sem dar essa mordida do leão, assim, à toa, que dói. Né? E aí é uma questão da fundação mesmo, sabe, Gorizane, enxergar que as pessoas vão estar fazendo MEI agora, né, e não colocar essa temporalidade no MEI, né, colocar na pessoa física, caso isso tenha no edital de vocês, porque às vezes é importante, né? Essa é uma pergunta que o próprio João Minatti, que vai falar agora, fez lá no chat, né? Eu tenho o MEI há 1 ano, eu não vou poder participar? Não tem essa regra, né, Dagmar? Pode fazer o MEI agora para participar, né? Então, João, tá ligado o teu microfone. Vai fundo. Tudo bem? Boa noite a Tudo bem? todos. É uma dúvida que está havendo aqui no chat, né, sobre os 2 anos de MEI, os 2 anos de CNPJ, né? Então, não se sabe ainda, como foi dito agora. Então, infelizmente, é um problema não se saber ainda, porque algumas pessoas já poderiam estar fazendo MEI até vir o edital, né? Mas, então, vamos aguardar. Essa era uma pergunta que eu tinha. E a outra pergunta também é sobre a quantidade de projetos que cada um pode participar, como proponente ou como participante dentro do projeto, né? Não sei se vai haver uma cláusula em relação a essa questão, se vai ter limite ou se não vai ter limite, porque como a gente está numa cidade, num município pequeno, geralmente o artista ele vai participar de mais de um projeto, né? Isso é muito comum acontecer, né? E essa é uma pergunta que, pelo menos para mim, é muito importante, até pelas questões de projetos que eu estou pensando em desenvolver, né? Então, se no caso já existe alguma cláusula que fale, não se pode participar de mais de 2 projetos como proponente, ou não se pode participar de mais de 3 projetos como um participante, né? Então, eu já vou começar a me preparar, né, para o que eu vou fazer ou o que eu não vou fazer, né? Então, acho que essa, para mim, é uma pergunta muito importante. Não sei se já foi discutido sobre isso ou se já tem dentro do edital ou das cláusulas do edital, como vai funcionar essa questão. Opa, agora foi. Respondendo uma parte da tua pergunta aqui, em relação à quantidade de projetos ou participação, não tem uma vedação, eu não me lembro de uma vedação na lei e nem na regulamentação. Isso é uma questão que vai ser trabalhada dentro dos municípios, né? Acho que a Dagmar pode confirmar isso. Mas assim, pessoal, as especificidades do edital, critérios de avaliação e demais especificações, isso vai ser trabalhado junto com o comitê municipal que vai elaborar esse edital. Né? Esse comitê ele vai participar da elaboração do edital, vai ter pessoas da Controladoria do Município, da Procuradoria do Município, do Conselho Municipal de Cultura, servidores da Fundação Cultural, demais pessoas da sociedade civil. Essas pessoas vão ajudar a construir o edital, segundo, é claro, a lei e a regulamentação da lei. Essas pessoas não vão poder participar enviando projetos. Então, né, é por isso que esse comitê ele é criado com pessoas que não vão participar, porque elas não vão poder participar se elas ajudarem a construir edital, e essas partes mais específicas, principalmente, né? Isso vai ser discutido, com certeza, João, vai ser levado em consideração todas
as demandas aqui da cidade, com certeza. Isso vai ser discutido junto com o pessoal do conselho, aqui os servidores da fundação, sociedade civil e demais interessados, de uma forma que venha aí abraçar o máximo de pessoas possível. Mas, repito, não tem nada tratando na lei nem na regulamentação, limitando a quantidade de pessoas, a quantidade de projetos que a pessoa pode tanto enviar quanto participar. Que eu entendi o que tu falasse, né? É algo muito comum aqui no município, né? A pessoa entra com um projeto como proponente, mas ela acaba prestando serviço em outros vários projetos, né? Isso é uma coisa muito comum que acontece, creio que não só aqui, como aí Brasil afora, né? Isso. Obrigado, Igor. Valeu. Eu posso talvez tentar contribuir um pouquinho. Dagmar, desculpa. Não, tudo bem. Tu queres responder essa pergunta da Ama? A Ama é a sim, Sociedade também. de Autistas aqui de Brusque. Isso. Já respondo para a Ama também. Nem a lei, nem a regulamentação traz nenhum impedimento, bem pelo contrário. Né? A regulamentação coloca que as pessoas podem participar em mais de um inciso. Tipo, eu posso participar, digamos lá no audiovisual, do inciso 1, do inciso 2, ou do terceiro, quer dizer, do 2 não, porque é as salas de cinema, né? Do 3, ou no caso do Estado, do 4, que é ajuda a pequenas e microempresas, tal. Eu também posso pleitear esse recurso. Então, em mais de um inciso, você pode participar. Ou de produção, de formação. Né? Agora, colocar mais de um projeto, isso eu acho sacanagem. Sabe? Porque, desculpem a sinceridade, porque vai que eu sou boa, né? Vai que os avaliadores me dão 2 notas legal. E aí pode contemplar 2. Aí vou eu ficar com 2 recursos com tão poucas cotas, gente. Sabe? Vamos abraçar, né, a galera toda, vamos compartilhar, ser solidário, botar só um projeto, caprichar legal nesse projeto. Agora, quanto a trabalhar em outros projetos, eu nunca vi um edital que tivesse esse impedimento, a não ser os editais do Estado, onde os conselheiros estaduais, né, membros das COAs, não podem trabalhar. Aí sim. E aí também os membros da COA, da Comissão de Organização e Acompanhamento dos editais aí de Brusque, também não poderão nem propor, porque tem informação privilegiada, nem trabalhar. Por que não poderão trabalhar? Não é porque eles têm informação privilegiada, é porque a COA, ela acompanha. E aí, se ela tiver que dialogar sobre um projeto que tem problema, como é que eu vou sentar de um lado da mesa para dialogar sobre esse projeto que tem problema e, do outro lado, eu vou receber a minha avaliação do problema? Eu não posso estar nas duas pontas. Então, eu também não poderei fazer parte de uma equipe de projeto. Né? Então, é muito, muito importante ter a participação da sociedade civil nas comissões. Né? É isso que atravessa o diálogo de sociedade civil com gestão, mas esse membro de COA tem que estar muito consciente. Então, não precisa ter muitas pessoas, basta ter um porta-voz, sabe? Que vai recolher da sociedade civil, vai trazer essas pertinências todas e vai lá junto com a comissão, brigar com o controlador, brigar com o presidente da fundação, brigar com o pessoal de compras e dizer, não foi isso que tinha nas oitivas, está aqui, eu tenho guardado, está anotado, é isso que a sociedade civil pediu. Porque é lá a voz da sociedade civil que impera. Então, pelo menos um tem que ter. Se tiver 2, já vai ganhando força o time. Mas se tiver um, já está representado. Agora, Ama, não sei, tem 2 perguntas ali que eu achei interessante, né? A Caterine falou, eu tenho MEI há mais de 1 ano, porém em outra área de atuação. Se eu acrescentar atividade artística no meu MEI como uma atividade secundária, consigo participar normalmente? Não sei, Caterine, você é artista? Se você é artista, você tem pertencimento, né? Se você for do audiovisual, você tem pertencimento no audiovisual.
Se tu for das demais áreas, aí tu tem pertencimento nas demais áreas. Agora, tudo bem, o audiovisual tem uma coisa muito alargada, né? Ele tem o arquiteto, ele tem a costureira, ele tem o eletricista, ele tem, né? Nós temos um cara lá que, o Ricardo me ajuda, que é o contra-regra, né? O contra-regra é o cara que faz tudo, carrega peso, é como aquele cara que ajuda a descarregar caminhão, sabe? É o cara que carrega o piano no audiovisual, né? Mas aí, não sei, às vezes ele pode ter um MEI, mas não sei se ele tem pertencimento de proposição, mas eles estão parte da equipe, né? Então, a pergunta eu devolvo para você, Caterine. Você é artista de alguma área em específica? Se você é, corre colocar o KNAI no teu MEI, mulher, porque você está perdendo tempo, tu é artista, vem pro bolo, vem dividir aí, vem somar, né? Dividir o dinheiro e somar na qualificação. A AMA, mesma coisa, AMA. As entidades estão enxergadas, né? Também os coletivos, mas a AMA tem algum projeto da área cultural? Vocês atuam na área cultural enquanto instituição? O que a gente vê, e aí eu falo por experiência aqui em Balneário Camboriú, é que a AMA é, sim, um espaço onde nós compartilhamos muitos projetos, onde nós trazemos junto, né, os autistas em alguns projetos. Aqui em Balneário Camboriú teve um projeto lindo, que foi de uma fotógrafa, sabe, que desenvolveu, que estava lá no escopo do projeto, no objeto, fazer um projeto junto à AMA. E aí lá ela pegou, eu acho que eram 10 jovens autistas, largou uma câmera fotográfica e eles saíram traduzindo o olhar deles da cidade através das câmeras fotográficas. Então, se a AMA não tem, dentro do escopo dela, né, alguma coisa que conjugue com a cultura, bora lá a cadeia produtiva enxergar aí um potencial, sabe, de trabalho muito importante dentro da cadeia produtiva da cultura, porque é, sim, um espaço de diálogo muito importante e que precisa atravessar a cultura, precisa atravessar o diálogo por lá também, assim como as APAES, né, assim como as diversas instituições que lidam, né, ou com PCDs, ou com, né, pessoas que têm... desculpem a minha ignorância, eu não sei elencar direito, né, essas construções nominais, né, mas a gente precisa enxergar a todos, sim. Eu acho que a resposta da Dagmar aqui também responde a pergunta da Melissa Casagrande. Ela pergunta que atividade tem que estar cadastrada no MEIA. Atividades relacionadas à cultura, né, Melissa? Pode ser uma atividade cultural em si, mas também pode ser uma atividade da cadeia produtiva da cultura. Uma atividade técnica, uma prestação de serviço do segmento cultural. A AMA quer... Eu vou abrir aqui para a AMA falar. Boa noite, estão ouvindo? Boa noite, estamos ouvindo. Então, com relação ao que foi colocado aqui, eu só queria entender, a AMA, então, enquanto empresa privada sem fins lucrativos, ela não pode estar participando, mas ela pode estar, então, encontrando algum artista que queira fazer um projeto e aplicar ele dentro da AMA, é isso? Se no estatuto de vocês tiver atividade cultural, né, vocês podem participar, está lá no estatuto, né? Como entidade vocês podem, né? É que eu não sei o que traz no estatuto, né? Mas se no estatuto de vocês diz que vocês têm atividade cultural no espaço da AMA, né, na sua grade de funções lá, vocês têm pertinência, claro que podem. Uhum. Então, é enxergar, é se enxergar. É a mesma pergunta que a gente fez para a Michele. Tu é artista? Tu tem pertencimento? O Estatuto da AMA traz o diálogo? Pertencimento na cultura todos nós temos, né? Agora, está lá no Estatuto? Não, se não está no Estatuto, aí vamos provocar a cadeia produtiva. Agora, se está no Estatuto,
na hora da inscrição, vai lá e dá-lhe o estatuto. Tá certo, obrigado. Antes de passar para a Jaqueline aqui, eu queria reforçar o que a Dagmar falou antes, é uma coisa que a gente fala aqui sempre em Brusque, para as pessoas, façam o MEI, né? A gente vê isso aqui ano a ano, né? A Zane pode confirmar, a gente vê ano a ano, os projetos, os editais são lançados e as pessoas acabam se inscrevendo como pessoa física e na hora de receber o recurso é aquela mordida gigantesca. Aí você, claro que as pessoas já colocam na planilha orçamentária que vão receber menos recurso. Mas, gente, um projeto de 20 mil, às vezes, aqui no município, você paga 6 mil de imposto de renda, né? Então, olha como diminui o alcance de um projeto desse. Então, abram o seu MEI, eu acho que compensa muito, não só para fins de previdência, mas, né, para se inscrever em editais aí, não só aqui de Brusque, da Lei Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, que logo vem aí também, mas editais, né, Brasil afora, gente. O edital aqui do próprio estado, tem vários editais aqui da Fundação Catarinense de Cultura. Então, fica a dica aí. Tentem abrir o MEI de vocês o mais breve possível. A Jaqueline, vou abrir para ela falar agora aqui, tá? Boa noite. Tá aparecendo? Boa noite para todos, todas e todos. Deixa eu iniciar aqui o vídeo. Então, eu gostaria de tirar uma dúvida sobre o meu MEI, porque eu tenho o MEI registrado em Brusque, porém eu sou moradora de Guabiruba. Eu conseguiria participar com o MEI sendo moradora de Guabiruba? Ou teria que ser outra pessoa participando como pessoa física? Eu não sei se a Zane está tentando falar Aqui. e está sem áudio. Agora sim. Agora me ouvem? Então, Jaqueline, nós escolhemos disponibilizar os recursos da Aldir Blanc somente para os moradores de Brusque, né? Então, independente do teu MEI sair daqui, tu morares na Guabiruba, ele é somente para quem é da cidade, quem mora na cidade, quem tem o MEI na cidade, né? Então, no teu caso, eu acho que se aplica aos recursos de Guabiruba, né, que também tem, né, a Fundação Cultural de Guabiruba também tem recursos disponíveis para a Lei Paulo Gustavo, então eu acho que tu deves procurar se inscrever em Guabiruba. Acho que é isso. Queres contribuir, Dagmar? Pois é uma situação bem complexa essa, né, Jaqueline, porque olha só, em Guabiruba, tu vai ter que ser pessoa física, vai perder 27,5. Né? Em Brusque, você não tem moradia, você tem a tua sede, né, do CNPJ MEI. Né? Aí você você diz ali que vai realizar o evento em Brusque. Se o edital diz que tem que ter residência no município, que o proponente sócio, né, do CNPJ tem que comprovar a residência, isentando assim a questão de temporalidade da moradia ou da existência do CNPJ, porque o tempo do CNPJ é uma coisa, a sede dele é outra. A sede dele é Brusque. Então, enquanto sede, né, ela teria pertencimento. Mas também isso quer dizer, Jaqueline, que o teu MEI ele está, de certa forma, irregular, meu bem, porque o MEI, normalmente, ele é o endereço da pessoa, né? Porque ele é um empreendedor individual.
Aí tu mudou, mas não atualizou o endereço do teu MEI. Então, é uma situação bem complexa, né? Não sei se o endereço que tu tem em Brusque é de uma moradia que é da família. Se for da família, sim, você pode, porque as pessoas podem ter mais de uma moradia, elas podem ter quantas casas elas quiserem ou puderem, ou o seu recurso alcançar, né? Agora, se o edital disser, você tem que comprovar domicílio eleitoral, daí cada um vota num lugarzinho só. É uma boa forma de comprovar a residência, né? Mas tudo vai do que se constrói o edital. Mas eu penso que a Fundação está tendo um olhar bem amplo de pedir a comprovação do proponente, porque sim, o recurso é para Brusque, para as pessoas que moram em Brusque, que movimentam a cadeia produtiva de Brusque. Guabiruba tem o seu recurso. Então, eu te aconselho transferir o teu MEI para Guabiruba, que é a melhor solução, e não tem briga para ninguém. Mas no do Estado você pode, viu? Mas também vai pedir a comprovação de residência. Então, é melhor tu acertar a tua condição de MEI o quanto antes, porque senão no Estado também vai bater na trave para você, tá? Beleza, obrigado, Dagmar. Aqui tem uma pergunta do Danilo Oliveira. Para o segmento de bandas, o recurso pode ser utilizado para a gravação e produção de um CD, por exemplo? Pode sim, Danilo, sem problema nenhum. Vamos agora passar para o senhor Celso. Ele está solicitando a fala aqui. Vamos lá. Vai que é tua, Celso. Tá me ouvindo? Agora tá? Ok. Boa noite para todos aí. Antes de mais nada, dizer que, pô, show de bola. Eu acho que essa conversa ajudou bastante para esclarecer as dúvidas aí até que eu tinha também. Eu sou mais do segmento de literatura e história, e, claro, a gente se preocupa também em manter esse segmento, que é um segmento que, embora tenha melhorado bastante, mas ele ainda continua um segmento caro. Por exemplo, fazer um livro, tudo gráfico é muito caro, editor, diagramação, enfim, envolve uma série de... E isso me preocupa. Eu ouvi, se não me engano, do Ricardo, né, que ele fez a sugestão de 10, 20 e 30 mil, né? Acho boa. A ressalva que eu sempre faço nessas coisas é quando existe o dinheiro para a cultura, né, nós temos sempre que pensar em espalhar ele o máximo possível para que o maior número de pessoas dentro da área de cultura ela possa também ganhar, né? Que é o caso que acontece com o livro, com o teatro, né? O livro, brincando, tu envolve 8 pessoas ali só nessa parte de confecção, etc. É o revisor, é o diagramador, é o arte finalista, enfim, vai embora, né? E eu acho que isso, essa ideia dos 10, 20, 30 é boa, melhor ainda para quem tem MEI, né? Obviamente. Eu tenho uma sugestão ali, que talvez até seja uma pergunta, né? Nós temos, por exemplo, eu fui procurado, as pessoas que me conhecem sabem que eu lido quase que 100% nessa área de literatura, e atualmente também na área de audiovisual, mas principalmente literatura. Nós temos várias organizações aí, por exemplo, como a Associação dos Profissionais de Imprensa em si. Eles querem contar a história da imprensa escrita, querem contar a história da imprensa falada de Brusque através da literatura, do livro, né, da história. Mas ontem ainda um deles me procurou e disse: escuta, mas será que nós vamos poder apresentar projeto? Eu digo: eu acho que sim, não é um empecilho para isso. Tá, mas não tem que ser o autor que apresenta o projeto? Eu, no final, fiquei me perguntando, de repente até, Igor ou Zânio, se alguém pudesse me dar uma resposta sobre isso. Eu acho que as associações dele, como disse a nossa amiga aí de Balneário Camboriú, em relação à AMA e aos outros, eu acho que não teria nenhum problema. Eles, de alguma maneira, são artísticos também, né? Então, a minha
contribuição, antes de mais nada, é dizer assim, olha, se nós temos um recurso para cultura, que demoramos tanto para conseguir, para conquistar, nós temos que achar meios de essas pessoas que trabalham com cultura realmente receberem esse recurso o máximo possível, quer dizer, o máximo de pessoas possível. Quanto mais espalhado esse recurso ficar, melhor. Me preocupa muito, muito mesmo, já disse isso em outras ocasiões, quando nós damos assim, ó, 30%, 40% do recurso para 3 pessoas, ou para 3 ONGs, para 3 grupos. Eu acho que isso não é bom. O bom é quando você tem assim, ó, tudo bem, vamos dar 30 mil, mas sei lá, vamos espalhar isso. Vamos tentar jogar o máximo, então, de gente possível ali para que esse dinheiro seja bem distribuído e não concentrado. Porque senão sempre acontece aquela coisa, a mesma turminha de sempre, a mesma galerinha de sempre leva a grande parte do recurso e sobra uma migalhinha para os demais. Isso aí depõe contra nós mesmos, contra quem produz cultura, quem está no ramo. E uma última coisa que eu gostaria de dizer, que eu fiquei bem feliz em saber, é de que está sendo ouvido o pessoal da cultura. Isso aí, Zane, Igor, todo o pessoal aí da fundação, sabe? Nem precisa de lei para isso, né? Eu sinto toda a vida que toda vez que eu vou na fundação, a gente é ouvido, a gente até contraposto alguma ideia que a gente tem. Isso é que é importante, cara. Nós precisamos, antes de mais nada, discutir a questão cultural como está sendo feito agora. Então, óbvio que um ou outro pode ficar meio chateado, mas, escuta, quem sabe da cultura local somos nós que vivemos aqui. Ave de arribação, esse pessoal que vem lá da Casa do Chapéu para roubar recurso aqui nosso, e desculpa a expressão, roubar mesmo, sabe? Me desculpa, isso aí não está certo, cara. Eu não estou me referindo à menina de Guabiruba, por favor, não é isso. Né? Guabiruba é a nossa cidade satélite, né? Isso é uma brincadeira, tá, Jaqueline? Nada a ver, eu acho que Guabiruba está dando um olé, muitas vezes na área de cultura também, mas o que eu quero expressar assim, ó, tem que estar em Brusque, cara, tem que viver a vida cultural de Brusque para merecer recurso. Se não vive a vida cultural de Brusque, por favor, né? Vai lá para o seu município, vai buscar lá. Agora, aqui não. Eu acho que o recurso que vem nós temos que usar para a nossa cidade, para os artistas da nossa cidade, para os produtores de cultura da nossa cidade. Era isso. Obrigado. Obrigado, Celso. Isso aí. Opa, tem alguém que alguém quer contribuir? Queres falar, Zane? Não? Tem alguém pedindo para falar? Eu acho que... Pessoal, mais alguém quer contribuir agora? Esse é o momento. Eu posso contribuir com o Celso ali? Claro, vai fundo, Dagmar. Parabéns, Celso. A Kátia, que está mais aqui embaixo, fica bem feliz, porque também é a área dela, né, de literatura aí, e bibliotecas. Mas é muito importante, né, a gente sempre saber, né, e conhecer, né, quem dedica o tempo e a inspiração para, né, para a narrativa da literatura. E principalmente nós do audiovisual, porque se não for a literatura, onde iremos nos inspirar também, né? E a literatura está parte do audiovisual, né? Os nossos roteiros são obras literárias, né? Então, agora, quanto a essas associação de escritores, é isso que tu falou, de jornalistas? Só me lembra qual que era a associação ou coletivo que você falou? Não, é a Associação dos Profissionais de Imprensa de Brusque. Ah, tá, dos profissionais de imprensa. Tá, os profissionais de imprensa envolvem radialistas, jornalistas, isso? TV comunitária, isso. todos esses órgãos, né? Enquanto associação é a mesma coisa que a AMA, né, que os outros. Se no estatuto tiver o diálogo que atravessa a cultura, enquanto CNPJ associação, sim, né? Senão vai ter que ser um dos membros dela que tem pertencimento, né, para ser o proponente, né? Mas isso não quer dizer que contar a história, né, da imprensa
desse movimento da comunicação de Brusque não seja uma temática importante. É, inclusive, inspiradora para qualquer um, seja para o teatro, seja para o audiovisual, seja para a literatura, para qualquer uma das áreas, é um tema extremamente inspirador, né? Mas penso que, para ser proponente, ou você é diretamente da linguagem e comprova via portfólio, porque você precisa comprovar a tua atuação, né? Tu precisa comprovar que tu escreveu diversos livros, né? Que tu é um poeta, enfim, que tu publicou algumas coisas, né? E assim nas demais áreas. Então, esse terceiro setor também precisa comprovar via seu estatuto e também a atuação, né? Algumas atividades que tenham feito. E claro que todo mundo faz tudo o tempo inteiro, então comprovação é o que mais tem. Beleza, obrigado, Dagmar. Complementando a fala do Celso ali, eu acho bem interessante isso mesmo, as pessoas, né, que moram na cidade, utilizar o recurso e que comprovem atuação também na área. Acho que isso é essencial, a própria lei já traz isso, a regulamentação, não sei se fala especificamente disso, mas a lei fala bastante disso, né, das pessoas que atuam na área, esse recurso é para as pessoas que atuam, né. Em relação ali, Celso, a tua colocação em relação às divisões, às categorias, né, eu acho que a Fundação Cultural vem já nos últimos anos aí trabalhando em cima da divisão dos recursos nas categorias, de forma que mais pessoas possíveis estejam envolvidas. Até o edital do Fundo de Cultura aqui do município, do prêmio, ele divide as categorias não só por valores, mas também por quantidade de pessoas envolvidas. E um dos itens que foi colocado ali nos formulários é a questão da geração de emprego e renda, né? Então, isso foi um dos itens mais votados, tá, pessoal? Geração de emprego e renda. Então, com certeza, vai ter um critério no edital. Geração de emprego e renda, né? Quantidade de pessoas com currículo comprovado, com portfólio comprovado, que atuam na área. E quanto mais pessoas participarem dos projetos, com certeza a nota vai ser maior. Pessoal, mais alguém quer contribuir? Kátia, queres falar alguma coisa? Kátia, né, como já foi conselheira de cultura do Estado, acho que é importante contribuir também. Então, boa noite a todos, todas aí e todes. Eu vou falar, não é só dizer que estou bem contente, né, que teve uma participação até que considerável para uma terça-feira. Só lembrando que o Matheus e a Melissa fizeram pergunta para a Melissa, eu respondi, eu não sei se o Matheus viu e não sei se ele está aí na sala ainda, mas o formulário ele foi só um levantamento para a gente ter uma ideia do que fazer, né? Do que o Igor, a Zane e o pessoal ali de cima, porque eu fico no setor de baixo, né? Que é a biblioteca, mas o pessoal ali em cima, um levantamento do que quais eram as prioridades dentro da cidade. Depois que o edital sai, é que se faz que se manda o projeto. Então, tem gente com dúvida achando que o formulário já era alguma coisa relacionada a projeto, e não é. Então, para deixar bem claro, né? Isso. Espero o edital sair, vai ter essa comissão, que eu acho bem importante. Eu achei muito bom que essa regulamentação teve esse valor específico para se conseguir uma plataforma ou se desenvolver uma plataforma e termos também credenciados pessoas que possam fazer avaliação, inclusive podendo trazer alguém de fora, que não seja da cidade, com uma outra visão, né? Isso é muito importante. E Celso, tem uma galera aí que sempre, e eu que acompanho há 13 anos aqui na Fundação, e vou fazer assim um apanhado, né? Esses projetos que sempre, as pessoas que às vezes são sempre, é que elas foram se aprimorando. Eu acompanho os conselhos de cultura e acompanho essa trajetória de editais há muito tempo. Então, as pessoas, quanto mais fazem, elas mais estão ficando boas. Então, eu digo sempre para os artistas aqui de Brusque e de outras cidades, cola nessas pessoas que já foram contempladas, que muita gente, por exemplo, a Liesa já foi contemplada, que é uma pessoa aqui da cidade, já foi contemplada em vários editais, né? A Felícia Flake, que é uma pessoa que eu conheço, já foi contemplada em muitos editais. Então, essas pessoas, a Suzana Mafra já foi contemplada. Então, colhem algumas pessoas
e peça ajuda, porque às vezes a gente não quer pedir ajuda, né? Para uma pessoa, ou ainda contratar um produtor, né? Nós temos alguns produtores na cidade, então tu pode ser o proponente, pode ter um produtor que te ajuda, ou contratar essas pessoas e paga, sim, a quantia que essa pessoa vai trabalhar. Eu acho que a gente deve pensar nisso. Se a gente quer produzir, pensar em escrever, pensar em criar, a gente contrata um produtor, tenta botar ali um valor que a pessoa possa te ajudar a realmente passar passar pelo crivo, porque não tem dinheiro para todo mundo. E sim, eu acho que quanto mais pessoas tiverem um projeto, né, para a Jaque ali, eu até já falei ali no privado para ela, são várias pessoas que fazem a feira movimentar em Brusque, uma das pessoas que seja de Brusque seja proponente, ela faz a produção, porque ela que fez a iniciativa, todo mundo sabe na cidade, né? Então, contrata ela enquanto produtora, que eu acho que é bem válido. Claro, vai depender muito do que o edital falar, né, e do que a comissão resolver, mas eu acho que já é bem válido. É isso a minha contribuição. Que bom, estou bem feliz que tem bastante gente aqui participando. Obrigada. Obrigado, Kátia. A Rafaela vai falar agora, tá? Rafaela? Olá, boa noite. Estão me ouvindo? Tudo certo? Então, eu só queria também ratificar o que o Ricardo comentou ali em relação à divisão da verba, né? Para a gente, de repente, considerar também esses critérios e, de repente, pensar um pouquinho se não seria interessante a gente pensar essa questão de cotas também com relação à economia solidária lá, né? Foi colocado três valores iguais, se não me falha a memória, né? De repente, se a gente não conseguiria também prever um pouco de cotas nesse sentido, para também estar pensando um pouco essa especificidade, né? Tanto talvez do artesanato, ou talvez de estar fomentando um pouco essa cadeia da economia solidária, que é né, acho que é um pouco mais específica nesse sentido. E também dizer que é muito bom ter tantas pessoas acompanhando aqui a reunião, né? Eu faço parte do Conselho de Cultura e é sempre importante demais que as pessoas participem e opinem, porque é com isso que a gente consegue melhorar as políticas públicas, né? E deixar com que elas estejam cada vez mais articuladas com a realidade dos artistas e empreendedores e da cidade em si, né? Então é muito importante a gente participar desses momentos. E também dizer que, né, a gente precisa também, de repente, pensar, que é uma coisa que a gente já vem fazendo há vários anos também, através do prêmio do Fundo Municipal e tal, né? Pensar como a gente pode também fomentar a produção desses projetos, né? Então, de repente, a gente tentar viabilizar via Fundação Cultural para que a gente consiga também fazer, né? De repente, uma explicação mais prática, né? Com relação à feitura do projeto em si, para que as pessoas também que às vezes têm uma dificuldade maior ou não têm acesso ou nunca tentaram, né, tá pleiteando um recurso público também tenham a possibilidade de fazer isso, né? E também enquanto artistas eu acho que a gente pode propiciar isso, né? De repente tentando fazer escritas coletivas e coisas nesse sentido que também vão propiciar e essas trocas e essa melhoria, né? Porque se a gente consegue projetos bons, com certeza todo mundo sai ganhando, né? Com relação a isso. Então, seria isso. Obrigada e vamos aí tentar que o recurso seja usado da melhor forma possível e que seja totalmente utilizado, né? Que a gente tenha uma verba aí até final do ano bem interessante para conseguir fazer diversas coisas na cidade
e prestar atenção, às vezes, nessa descentralização também, né? Porque a gente tem, né, vários lugares que, às vezes, em maior vulnerabilidade, não conseguem ter acesso, né? Seja pela dificuldade no transporte público, seja pela dificuldade, enfim, de que os projetos cheguem nos lugares. As pessoas também têm dificuldade, às vezes, em ter acesso aos projetos que acontecem somente no centro da cidade, né? Então, de repente, é uma oportunidade também da gente tentar pensar projetos mais descentralizados nesse sentido e tentar estar chegando em bairros também com maior vulnerabilidade, que sempre é incrível a gente conseguir fazer esse encontro, assim, né, das artes com as pessoas que às vezes não têm acesso de outra maneira. Então, obrigada, pessoal da Fundação Cultural aí também, que está se empenhando para fazer a coisa acontecer. Obrigado, Rafa. É bem importante isso que a Rafa falou. A gente conversa sempre nas reuniões do Conselho e com certeza a Fundação Cultural concorda, a Zane concorda com isso, que é capacitar os artistas e pessoas, né, para escreverem projetos. E se a Zane quiser até falar sobre isso, a Fundação Cultural tem feito isso, né, junto com o Conselho de Cultura aí nos últimos anos, tentando capacitar as pessoas, e creio que vai ter isso de novo agora aqui na distribuição dos recursos da Lei Paulo Gustavo, da Lei Aldir Blanc e também do Prêmio Municipal de Cultura. Queres contribuir, Zane? Alguma coisa? A minha está desligada. Já vou ver aqui. Não, acho que não. Queres que eu ligue o vídeo? Ok. Eu vou passar aqui a palavra agora para o próximo que solicitou, é o Everton. Foi? Deixa eu ligar o meu vídeo. Oi. Me ouvem? Me veem? Agora? Sim. Boa noite, então, para todo mundo. Concordo com as considerações do Ricardo sobre aquelas divisões, para ser prático e rápido aqui. E eu gostaria de fazer uma provocação até mesmo sobre o que a Rafa falou, sobre o levante para as áreas mais periféricas, circulação de espetáculo de dança ou de teatro. É custoso nesse sentido, né? Sobretudo porque nesses lugares... não sei se eu vou ter... Peraí. Me ouvem? Me ouvem? Tá. E aí, como eu estava dizendo, que é custoso, sobretudo porque tem que levar equipamento e profissionais técnicos para operar esses equipamentos. Falo sobretudo de luz e som, e espaço, locação de espaço, para levar qualquer espetáculo que tenha, por exemplo, mais de 4, 5 pessoas ou 10 dançarinos. E aí a provocação que eu queria fazer é que talvez a gente pudesse ter 2 prêmios de 40 mil. A exemplo do Anderly, que também tenta levar sempre um prêmio um pouco de valor agregado, para que esse projeto seja maior, para que esse projeto tenha mais gente também. É só uma provocação que eu queria também poder distribuir ali, que acho que, nesse sentido, esses tipos de projetos podem ser melhor conduzidos. Obrigado. Obrigado, Everton. Tem mais uma pessoa querendo entrar na sala agora aqui. Pessoal, alguém mais quer contribuir com fala? Esse é o momento. Opa, tem um monte de gente levantando a mão aqui agora. Celso? Igor. Tá liberado, Celso, pode falar. Igor, eu só queria... eu tenho medo a questão de nós aumentarmos essa questão dos valores, tá? Isso pode ser, enfim, aquela história que eu já falei antes, tá? Eu acho que nesse formato aí proposto, tá show, 30 mil tá beleza. Agora, o teu, Zani? Uma coisa... Oi? Pode. Tá me ouvindo? Sim. Ok. Uma coisinha, Igor, que está me preocupando aqui, e eu acho que vai preocupar vocês aí na Fundação bastante, essa questão das cotas aí. A minha pergunta, de repente, até para a nossa amiga aí de Balneário, que está nos auxiliando hoje, para vocês aí, essa cota, ela pode ser distribuída, por exemplo, de 30 mil. Se nós for distribuir cota nos 3 projetos aí, deixa eu ver aqui, 3, né? Nos 3 projetos de 30 mil,
Enfim, eu não sei se isso vai dar certo. Nos 5 projetos de 20 mil, eu acho que até tranquilo, mas nos outros 4 também. Isso não poderia, por exemplo, concentrar as cotas dentro digamos assim, ó, do projeto como um todo, nós vamos ter, sei lá, 15% de cota. E isso distribuído, sei lá, de uma maneira que contemple o todo dos projetos e não só a parte. Me parece que se nós trabalharmos os 3 projetos de 30 mil e dentro dele nós tivermos uma cota, que seja para qual área, para mulheres, ou para negros, ou para isso, ou para aquilo, eu não sei, cara, como é que essa matemática vai fechar no final, entende? Eu acho que isso aí é uma coisa que nós teríamos que pensar e talvez até discutir mais isso. Eu não sei como que se poderia fazer nesse sentido. Mas, enfim, só pedir de novo a palavra para dizer assim, ó, discordo da questão de nós aumentarmos, dar prêmios maiores nesse aí. Sabe? Eu acho que 30 mil está beleza, 20 mil está ótimo e 10 mil está ótimo. Só isso. Obrigado. Ô, Celso, só complementando a tua... Queres falar, Lisane? Vai. Pera, calma, não está liberado o teu ainda. Pode liberar o som lá. Então, eu gostaria também de complementar a fala do Celso, né, e dizer que sim, é difícil nós agradarmos todo mundo, né, porque são muitas opiniões, muitos artistas, a classe é grande, né, e que cada um tem uma opinião, né, em relação à divisão dos recursos, então é por isso que a gente ouve, mas que a gente aqui depois internamente a gente vai conversar e ver qual é a melhor forma, porque muitas pessoas se expressam hoje estão aqui, algumas a gente ouve através dos formulários, né? E depois a gente vai fazer uma repescagem disso tudo e ver o que é possível fazer. Quanto a dividir mais os projetos ou não, eu até achei bom essa sugestão do Ricardo, assim, de aumentar um pouquinho dessa, né, já que a gente está dando eco, aumentar um pouquinho agora na Aldir Blanc, porque o modelo anterior de divisão era um modelo que a gente já costumava usar aqui no nosso prêmio municipal. Então, como é um prêmio diferenciado, né, não custa a gente também aumentar um pouquinho as cotas. Mas acho que modificar mais do que isso, ou aumentar mais, também é difícil, porque senão a gente acaba caindo naquela de que a gente já ouviu ainda há pouco, são sempre os mesmos. Por quê? Porque essas pessoas se especializaram tanto nos projetos que acabaram ficando tão bons nisso, que é claro que alguém que vai avaliar isso um padecista vai avaliar e vai achar um projeto desses muito melhor, muito mais bem elaborado, muito mais bem descrito, né? Então essa pessoa vai acabar levando. E aí tem tantos outros artistas com projetos engavetados às vezes há tanto tempo, tantos bons projetos, mas que não sabem falar sobre os projetos, não sabem escrever os projetos. Então acho que é uma oportunidade para que essas pessoas tenham vez, né? Com um recurso tão abrangente, assim como a gente vai receber agora, que pode abranger uma área, uma fatia tão grande dessa cadeia, eu acho que a gente tem que procurar também disponibilizar de uma forma para que essas pessoas tenham vez, né? Que chegue a vez dela, afinal. A vez delas, né? Afinal. Acho que é isso. Obrigado, Zane. Eu também queria complementar a fala do Celso ali. Eu acho que o Celso ali quis falar mais em relação aos os indutores e cotas, né? Que a gente tem falado ali do artigo 174, se eu não me engano. Claro que isso a gente não vai fechar isso daqui hoje aqui, né, gente? Essa questão ali, como a própria Dagmar falou, a gente vai ter que discutir isso internamente e como que a gente vai fechar essa conta, né? Então, isso é uma questão que vai ser discutido junto com a comissão e com certeza vai ser buscado mais informações aí na classe e vai ser achado um denominador comum. A gente pode mudar isso, né? Deixa bem claro que a gente pode ainda mudar isso, é só uma ideia. Tá. Dagmar, queres contribuir ali? Talvez possa ser uma solução, não sei. Vocês têm um edital do município ou um para todas as áreas e outro para o audiovisual? Um para tudo. Quanto que ele tem de recurso? 250 mil? Sim. Vocês já lançaram esse edital esse ano?
Não, nós estávamos com ele pronto para ser lançado agora, quando mudou a nova lei de licitações, né? E Brusque se adequou à nova lei de licitações e foi a precursora disso no estado. Então a gente já está, né, com a nova lei em vigor e isso dificultou o lançamento quando ele estava pronto. A gente estava com ele acho que 2 dias antes de ser lançado, com ele pronto para ser lançado, e aí eles anteciparam então o prazo para a lei entrar em vigor, né? E a gente acabou então perdendo esse prazo. E aí conversamos internamente, também levamos isso no nosso conselho e decidimos então deixar o prêmio para final do ano. Como o último prêmio foi no final do ano passado, no final de 2022, que nós lançamos, vai ficar com prazo de 1 ano, né? É que a gente gostaria de esse ano ter antecipado ele. Mas aí, como deu tudo certo de a lei ser homologada e tal, e agora a nova lei de licitações também, a lei ser homologada, o que eu quero dizer, me refiro ao Aldir Blanc mesmo, né? Que a gente tinha uma incerteza também em relação a isso. Agora nós decidimos, então, deixar ele para completar 1 ano, que daí a gente tem o prazo agora, né, da Aldir Blanc e da Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, e aí, então, a gente lançar ele no final do ano, para que a gente possa também usufruir de uma forma melhor aí para a classe, que a classe possa usufruir, né? E também acredito que é o mesmo fogo e a mesma panela que cozinha o feijão e a outra que cozinha o arroz, tem que fazer a sopa, a fritada, o cozido, tudo, né? Isso. São poucos na fundação para fazer todas essas questões. Exatamente. Mas olha só que legal. A Paulo Gustavo traz, não só na lei, mas na regulamentação, a possibilidade de complementação de recurso. Hoje à tarde a gente esteve, eu estou parte da comissão do Estado no audiovisual, né, lá junto à Fundação, e a Fundação trouxe uma proposta que a gente ainda está dialogando, mas eu já compartilho a possibilidade só para deixar vocês de cabelinho em pé e a galera um pouco mais atucanada. Pode ser juntado esse prêmio de 250 para somar a Paulo Gustavo. O problema é que vocês têm um prêmio só, né, um edital só para todas as áreas. Então, há que se dialogar, né, dentro da cadeia produtiva aí do conselho, nas oitivas, o Igor já está virando zoinho para me xingar, mas de como fazer a distribuição desse recurso dentro desses dois artigos, né? Uma possibilidade, né, é rachar no meio, joga metade para cada lado. No entanto, não é justo com as demais áreas, porque o audiovisual já tem 70%, né? Mas ele também pode ficar, porque é muito importante vocês se atentarem na Fundação de que pode sobrar recurso de um artigo, de um inciso para o outro. Pode sobrar da produção, pode sobrar da formação, sim. Enfim. Então, no final, ali tem que ter, caso reste recurso, blá, 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 pula para lá. Esse recurso de vocês também pode... Não sei, estou jogando... Não, Dagmar, pelo amor de Deus, não coloca a gente em uma enrascada, né? Mas não é enrascada, é solução, gente. Não, colocar mais projetos, mais cotas. Nesse caso não é, porque assim, no nosso prêmio municipal, nós temos leis e uma legislação diferente municipal que rege o dinheiro do fundo, entende? Então, assim, é diferente daquilo que vai vir para a gente a nível de Paulo Gustavo, né? Então, a gente não pode misturar, porque seriam formas diferentes de gerir o recurso, entende? E aí também vai tudo naquela mesma questão que tu falasse, né? Da panela, que é a mesma, né? Nós não temos pessoal suficiente também para abranger, vamos supor, uma gama de recursos tão grande agora. Por isso que a melhor forma é dividir, deixar da forma que a gente já estipulou fazer, né? Lá para o final do ano, que a gente já passou em conselho, e principalmente até pela questão da lei mesmo, né? Que a gente tem um prazo diferente aqui
né? Diferente do que da Paulo Gustavo, por exemplo, acho que a gente tem até a possibilidade de 1 ano, de repente até 2, né? E aqui no nosso prêmio a gente tem um prazo diferente para os artistas entregarem o prêmio. Então, ali a gente já não é a mesma... Esses 2 anos, Zani, é o prazo total, tá? Sim, Então, não sim. é que o artista Não, vai ter 2 anos para executar. Sim, não, a gente O não edital pode pretende... trazer a previsão de 1 ano de execução lá, no máximo. Sim, é o que a gente E pensa em até fazer. entregar, prestar em contas, a fundação Sim. reunir os dados todos, prestar contas, 2 anos passou voando. Sim, sim. Bom, mas ficou a provocação para vocês aí se incomodarem com a galera depois, né? Porque é uma forma de aumentar esse recurso e facilitar o trabalho. Vocês não terem 2, 3 editais, porque está vindo a Aldir Blanc aí em agosto. Então, imagine vocês ter que... Não, ela, como eu te falei, ela decreto. não nos facilita, ela nos dificulta, porque a gente tem essas Sim, leis diferentes para cada um. não, Então, eu entendo, Balneário Camboriú também tem a É. LIC, que é uma Sim. lei especial, que o recurso está lá na rúbrica do Uhum. fundo, na LOA, Exatamente. tudo mais. Mas o Estado não é diferente, tá? E está fazendo essa junção Uhum. para ser facilitador, porque o fogo e a panela é uma só. Mas, Uhum. enfim, era só para provocar e incomodar vocês depois com a galera aí, tá? Obrigado, Dagmar. Zani, o Ricardo pediu a fala de novo aqui. Oi, só uma coisa em relação a sempre ganham os mesmos, né, panelinhas. Uma coisa que a gente vai propor ali no audiovisual é prêmios para estreantes. Eu acho que isso talvez pode ser um indutor interessante para artista que nunca ganhou um edital público, entende? Né? Cada categoria dessa tem um para estreante, né? Isso oxigena, renova, né? Então, é uma proposta, pode ser um caminho. O Everton falou dos 40 mil, eu acho que seria o ideal, né? A gente tem mais verba, mas assim, vamos lembrar uma coisa, assim, o segundo decreto do Ministério da Cultura, agora a Lei Paulo Gustavo, a Dagmar, se eu estiver errado, pode me corrigir, mas agora a Lei Paulo Gustavo e o de Blanc são anuais, né? Então, a gente pode aumentando os valores gradativamente ano a ano. Aldir Blanc, então, né, Ricardo? Não, a Paulo Gustavo não é anual? Não, eu acho que Não, só por enquanto edição. não. Por enquanto É não. só, é que a Paulo Gustavo, Ricardo, é aquele recurso do FSA que estava estancado. Sim, sim. Então, tem todo ano mais do FSA para a categoria do audiovisual. Isso a gente sempre teve, ficou só esse período sem. Né? E aí, a Aldir Blanc é do Fundo Nacional de Cultura, então por isso que ela é replicada durante 4 anos. Aí é a garantia que se pode dar, né? Tá, obrigado. É isso, Ricardo. Pessoal, mais alguém quer contribuir? Eu quero só emendar, eu estava colocando no chat, mas eu vou emendar e replicar a fala da Kátia e do Ricardo, na questão do ganhar projetos. Né? Eu sou gestora de projetos. Minha área de atuação é audiovisual, eu sou fotógrafa, tal. Mas dentro do audiovisual, eu faço a produção executiva, faço a produção de objetos, enfim, algumas das funções ali. Mas eu só ganho edital porque eu fiz muito projeto. Eu perdi muito edital. Eu perdi muito projeto com pontuação baixa, mas daí eu fui lá, fui analisar as notas, fui aperfeiçoar, fui pesquisar, e hoje eu dou oficina de formatação de projeto, porque eu estudei fazer projeto. Então, só ganha mesmo quem se dedica. E aí o artista, ele não tem... Eu não sou uma artista, né? Lembram? Eu faço partes dentro, né, de um coletivo. Né? Eu não sou um Ricardo, que é um diretor de cinema, que é um professor de roteiro, né? Que trabalha dentro da linguagem com a sua arte. A minha arte é fazer projetos, é gerenciar projetos.
e ser fotógrafa, ok. Mas hoje eu dou oficina de formatação de projeto. Sabe? De tanto que eu me dediquei a aprender a escrever os meus projetos e faço projeto para diversas pessoas. As pessoas me contratam como produtora executiva das diversas linguagens, da literatura, do teatro, da música, enfim, e muito do audiovisual. Mas então, Celso, era só para responder isso, sabe? A panelinha que ganha é aquela que vai para o fogo aquecer, sabe? Então, se não for para o fogo aquecer, não vai aprender a fazer. Tem uma oficina? Faz. Não sabe fazer? Chama um colega, monta um coletivo, como a Kátia falou, sabe? Aprende. Vai no YouTube, tem tutorial o tempo inteiro. Mas o artista não tem essa habilidade, sabe? O cara que é o artesão, que é o músico, que é o ator, às vezes ele não tem essa habilidade de parar, pesquisar, construir intelectualmente um projeto. Então ele contrata um produtor executivo, que é o que a Kátia também falou, que é só para desenvolver o projeto. Então, esse produtor cultural, ele ajuda em todas as áreas, né? Mas é importante o artista entender o projeto que ele está colocando como proponente. Então, é importante ele também aprender a fazer projetos. Era só mais essa contribuição. Obrigada. Obrigado, Dagmar. A Kátia pediu a fala aqui de novo. Bem rapidinho, falando, a Dag complementou ali, e produtor, tem muitos produtores que, inclusive, só cobram uma taxinha para fazer o projeto e depois só cobram uma porcentagem se o projeto for aprovado, tá? Então, tem isso também, às vezes as pessoas não sabem. Mas eu queria falar, assim, sobre a questão de a pessoa participar de mais de um projeto, até ela pode ser, mas escolha aquele que você tem garantia, não que vá ser contemplado, mas que você vai realizar. Porque eu estava comentando aqui com o Thiago até, que aconteceu com a nossa associação. A gente foi contemplado em dois projetos dentro, isso lá em São José, né? A associação que eu participo. Foi em 2 projetos do Aldir Blanc, um foi perfeito, o outro a gente está correndo. E a gente vê muito nas COAs, né, Dag, aquela loucura de a pessoa ser contemplada mais de uma vez e não dar conta. Então, assim, foca bem no projeto, foca no edital. Se não for contemplado nesse, aí tenta no outro. Porque se tu não tem um prazo pequeno, ou o teu projeto é muito grande, às vezes tu não dá conta, tu tem que devolver dinheiro, tu não consegue fazer relatório, tu não consegue prestar conta, e a tua equipe tem que ser muito boa, né, para te fazer mais de um projeto durante o ano dentro, né, por exemplo, de Brusque, né? Tá, é só um toquezinho, assim, para aqueles que estão começando, assim, eu sei que tem gente aí, o Ricardo e outros aí já são, né, acostumados com isso, mas tomar esse cuidado, tá? Obrigado, Kátia. Zani, queres contribuir ali? Eu pedi o teu... Espera aí. Aqui. Pode ser. Pessoal, então, a gente se encaminhando aqui para os finalmente. Eu acho que a participação foi bem legal, assim, até que bem bacana, assim, tá bem variado, digamos assim, né? Pessoas de várias áreas artísticas aí. E eu acho que a discussão sempre é válida. Com certeza teremos mais momentos assim. Estão convidados aí as pessoas do audiovisual, principalmente para participar da oitiva de amanhã. Amanhã de manhã já será enviados o link para acesso na oitiva do audiovisual. A gente fez uma alteração aqui conforme as sugestões ali dos prêmios, 10, 20, 30 mil no valor ali na categoria maior, né, que contempla produções culturais. Isso já está aqui no planejamento da Fundação. Nessa área ali que a Rafaela colocou, que é da economia solidária, e a gente vai levar com certeza em consideração a sugestão e vai conversar junto com a comissão que vai ser formada para a elaboração do edital e quem sabe melhorar um pouco esses valores aqui e redistribuir essas categorias. E a categoria que ficou aqui para o inciso 3º do artigo 8º, que são 5 prêmios de 10 mil cada, acho que ninguém acabou se manifestando a respeito disso.
princípio continua dessa forma, mas se a gente achar necessidade aqui, é claro, conversando com as pessoas e consultando, a gente faz uma redivisão junto com esse item 1 aqui, que é as atividades da economia solidária. Agradeço muitíssimo de novo a presença de todos, agradeço a Dagma pela disponibilidade, a Dagma virou popstar, ela está participando de tudo que é oitiva, em tudo que é lugar, agradeço muito a disponibilidade dela de participar junto aí com a gente hoje e amanhã, né? Ela está por dentro de tudo que está acontecendo aí na operativa estadual e também na operativa nacional, então é muito bacana ter alguém assim, com esse conhecimento, participando com a gente e contribuindo. Da minha parte era isso, pessoal. Eu vou passar para a Zane fazer um encerramento e ela vai fazer um convite especial aí para quinta-feira à noite. Muito obrigado a todos. Sim. Então, também gostaria de agradecer, né, pessoal, desejar boa noite para vocês, agradecer a presença de todos, né, principalmente da Dagma, como o Igor mencionou, né, de se disponibilizar, estar aqui conosco hoje, fazendo todos esses esclarecimentos, né, nos deixando tranquilos em relação a tantos questionamentos. E agradecer a presença de todos, nos surpreendeu também o público aqui hoje, né, os participantes. E gostaria de convidar, então, também quem faz parte da categoria do audiovisual para que esteja aqui conosco amanhã novamente. É importante a presença, né, da representatividade da categoria. E na quinta-feira nós temos uma exposição aqui, a abertura da Semana Nacional dos Museus do IBRAM, né, e a gente tem uma exposição que é os fragmentos da Bienal Internacional de Artes de Brusque. Então, vai ser às 19 horas. Gostaria de convidar todas as pessoas a estarem aqui conosco nessa abertura, que para a gente é tão importante. A Bienal foi um movimento tão importante para a cidade, e essa exposição, então, depois de tanto tempo, né, uma exposição específica sobre a Bienal. A gente gostaria, então, de convidar a classe para que venha aqui na quinta-feira. Então, no mais, eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e até amanhã. Obrigada ao Igor também, né? Agradecer o Igor aqui, meu parceiro. Só colher aqui para agradecer vocês pela provocação novamente e me desculpar por colocar vocês em alguma saia justa aí, né? De somar recurso daqui e dali. A gente chega de fora e vai achando que traz ideias maravilhosas e às vezes elas só complicam o lado do gestor, né? Mas estou à disposição no que precisarem de alguma contribuição, contem comigo. A Kátia sabe, quando a gente é eleito conselheiro, a gente traz essa responsabilidade no ombro, né? E estamos aí para contribuir no processo. E além do mais, eu sou apaixonada pela cultura, então os cachorros e o marido esperam um pouquinho mais para ir jantar. Obrigado, Dagmar. Obrigado mesmo. Obrigado a todos, gente. Boa noite a todos. Esperamos principalmente o pessoal do audiovisual para participar junto com a gente amanhã. Uma boa noite a todos. Essa reunião ela fica gravada, tá? O pessoal está perguntando aqui. Essa reunião ela fica gravada. Depois a gente baixa ela e disponibiliza no YouTube da Fundação Cultural, tá? Ok? Isso é muito importante, Igor, porque vocês precisam comprovar para mim o que vocês fizeram as oitivas. Eu não sei se vocês fotografaram a tela. Fotografasse, né, Sheila? A tela? Eu fotografei. Isso. É bem importante. Não tem pelo custa... menos um retratinho de tela para mostrar. Eu tirei vários. Não foi ficção, estiveram lá. Isso aí. Tá bom, gente? Tchau, tchau. Obrigado, boa noite a todos. Tá, sair da...